Bora, Fel, separei pra vocês aqui um trechinho do programa do Neto aí, os donos da bola. Neto comentando aí sobre a vitória do Corinthians por 3-0 em cima do Grêmio fora de casa. Neto também trouxe a vaquinha do Corinthians atualizado, o valor atualizado hoje na data de 9 de dezembro aí. Ele também desceu o cacete no Ronaldo Fenômeno aí, que falou mal aí da vaquinha do Corinthians, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela força pra gente aí no engajamento e bora pro vídeo. Ideia, Veloso do Memphis, de tudo que ele representou aqui, não só dentro do campo, mas principalmente dentro do campo, porque ele teve, eu acho que, 16 jogos, 7 gols. Fora das assistências dele. A participação dele. E a participação dele foi fundamental, principalmente para cair o Atlético Paranaense e para o Corinthians sobreviver. Que foi no gol de 3-2 contra o Atlético Paranaense, que estava 2-0 pro Corinthians, empatou 2-2 e ele fez o gol. E o Atlético Paranaense estava dando um chocolate no Corinthians. Eu acho que foi o gol mais importante para mim dele no Corinthians e talvez do ano. O que pensar do Memphis Depay, de tudo que ele fez, do que ele está fazendo e o que ele propôs a se fazer? Para mim, ele foi o responsável por toda a transformação, né? A partir da chegada do Memphis, com todo o holofote, ele demorou um pouquinho para entrar no time, demorou um pouquinho para achar seu espaço, para entender um pouco do time do futebol brasileiro, mas quando estava bem, à vontade, começou a jogar e fez o time jogar junto, né? O Yuri começou a jogar muito a partir da chegada dele, acho que dividiu um pouco da responsabilidade. O Yuri passou a fazer gols, né? Foi uma sequência de gols e chegou à artilharia do campeonato com 15 gols, 31 gols, o artilheiro do ano também aqui no Brasil. Então foi impressionante o que ele trouxe de mudança para o time. E eu não tenho dúvida que a classificação para a Libertadores... Falta, tem um de pênalti e tem um de bicicleta. Então é o Memphis de pênalti, o Memphis de bicicleta, Memphis de falta. Vai ter que jogar muita bola para ganhar título. Se ganhar título, meu irmão, esse cara vira ídolo do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma. E precisa ganhar título. O jogador para virar ídolo, para estar na calçada da fama, para ter busto, para ter... Tem que ganhar título, meu irmão. Que é o Marcelinho Carioca, é o Sócrates, sou eu, sabe, Zenon, Zé Maria, Vladimir. Tem que ganhar título, meu irmão, é importante. E eles estão muito bem com o torcedor, mas precisa ganhar título. Mas a gente vê alguns jogadores que vêm pro Brasil, vêm para roubar, né? E ele não. Esse não é o caso desse cara aí, não. E ele incorporou... impressionante. E ele incorporou essa camisa do Corinthians, vai Corinthians, o que pensar disso, Souza, e também da performance dele dentro do campo, que muita gente achou que ele não ia jogar. Ah, vai jogar, vai vir aqui no Brasil, não vai ser nem contratado, que não sei o quê, e tá tudo certo, cada um pense o que quiser e fale o que quiser no seu programa e no seu YouTube, tá tudo certo. Agora, não pode deixar de dar moral pro Fabio Soldado. Para mim foi o grande responsável por tudo isso. Um cara que teve convicção, eu vou te falar, nenhum treinador ficaria no Corinthians com números do Ramon Dias antes. Teve briga, você sabe disso. Você sabe que ele quase saiu. Ele quase saiu. O Fabinho teve convicção Fabinho Soldado aguentou a pancada, trouxe pro peito dele. E eu não sei se nos últimos anos o Corinthians começa 2025, vai começar 2025 com um time informado, um time que termina o campeonato bem. Olha, não sei não se não é a primeira vez que vai ser em 2025. E aí vocês queriam os ex... Vai perder o centroavante, né? Vai perder, mas isso é natural, Mas não vai embora, não, mas dá pra você contratar o outro ainda, tá tudo bem. Né? O que você pensa, Então, Souza? é um cara que teve convicção, trouxe o Memphis, que dentro de campo tem feito a diferença, essa é a realidade. Um jogador que não se esconde do jogo. Se eu não estiver errado, acho que esse jogo foi 1-0, ele que fez o gol. Foi ele que fez o gol. Foi ele que aí, fez ó, o gol. 3 pontos. Foi Atlético Paranaense. Agora, olha o quanto que esse cara foi importante. Vitória também. Vitória que ele fez gol. Que fez gol. Então, o jogador, assim, aí você olha, aí a gente vai falar sobre o ex-presidente que falou que era um jogador que todo mundo se fala como que é 3 que pode milhões. vir de avião? Não. Como é que por sinal, o Ronaldo Fenômeno, o Corinthians não deve nada pra você, cara. Muito pelo contrário, quem devia pra você era o seu amigo. Que ele fez o contrato com você, que por sinal não tem processo nenhum do Corinthians em relação a você. E já passaram 15 anos. O Corinthians não deve um centavo pra você. E muito pelo contrário, como você quis dar uma cutucada na diretoria atual do Corinthians, não foi o Corinthians que fez a campanha para pagar a Neoquímica Arena, que o senhor é patrocinado pela Neoquímica Arena. O senhor que levou a Neoquímica Arena pro Corinthians. Foi o senhor que ganhou. O senhor que ganhou. Foi o senhor que levou a Neoquímica Arena pro Corinthians, diga-se de passagem. Só que é o seguinte, é a torcida, não é o Corinthians. E você não vai receber um centavo para ter que ajudar a torcida do Corinthians a pagar o estádio. O Corinthians não fez nada, muito pelo contrário. Essa diretoria atual foi lá e tá tudo certo. Quem fez foi a torcida. Não é o Corinthians que fez vaquinha. Só para o senhor saber. E quem deveria
você falar que, até porque tinha que pagar o estádio, é o São Andrés, que é o seu amiguinho, que vocês querem ir junto para a CBF. Então, cuidado com o que o senhor fala. Que, por sinal, o senhor erra muitas ruas, né? De vez em quando você vai nos lugares diferentes, né? E aí os caras têm medo de perguntar pra você como o senhor tem o direito de meter o teu pau, irmão. Mas mete o pau, mas muito. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai aguentar o que eu tenho pra falar do senhor. Tá bom pra você ou não? E aí, Souza? Então é um jogador pro Corinthians, é um jogador barato. Se você for pegar com relação às outras contratações do bota Corinthians... 2 milhões do Igor Coronado e mais 1 milhão do Pedro Raul. Então... O que eles fizeram pro Corinthians? Nada. É isso. Não é verdade? Nada, é um jogador barato porque, assim, o que o Corinthians faz é uma recomposição ali de uma parte do salário dele, mas se você pegar a entrega dele dentro de campo, e assim, eu tenho falado, esse é o tipo de jogador que o Corinthians tem que contratar, o cara que chega e resolve. Você sempre falou isso aí, maravilha, segura um pouquinho, coloca aí a vaquinha, Ronaldo Fenômeno, que o torcedor corintiano, o torcedor não precisa do seu dinheiro, não, que você acha que você tem lá. Então vamos lá, prova pra todo mundo que o Corinthians deve pra você 1 centavo. Vamos lá, você tem que provar isso aí, que você saiu em 2009, não foi? Em 2009, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, que por sinal você é um fenômeno jogando bola. Você é um dos maiores que tem. Mas você querer dar uma... 2010, então 2010 para 2025, são 14 anos. Vê aí o que o Corinthians deve para você. Em todas as listas que fizeram de empréstimo, de monte de gente. E por que o senhor não falou do seu queridinho amigo que deu um estádio pro Corinthians e não pagou 1 centavo? Por que o senhor não falou isso? Não é verdade? É gostoso tirar sarro, né? Vamos lá, se deve. Se você não tem dinheiro aí, eu pago o MIR pra você, pra dar pra você, Ronaldo, aí. Tá bom? Pode ficar sossegado. Não é verdade? Lá em Presidente Prudente, né? Tudo as coisas aí que você faz, né? Mas você fica quietinho, né? Porque você é o Ronaldo Fenômeno pros outros. Vem pra cima de mim pra você ver como é que é a pancada. Vamos lá, vamos fazer um programa eu e você. Tete a tete, igual você fez lá no Danilo Gentili no SBT. Vem eu e você, pra gente falar o que eu fiz de errado e o que você fez de errado. Vem eu e você, vê se eu tenho medo de você. Tá bom, vamos lá. Aí a torcida do Corinthians aí, ó. 28.817.586 reais e 7 centavos, tá aí. Tá chegando a 30 milhões. Eu não sei se vai chegar a 100 milhões. Mas é a torcida que tá fazendo isso. Não é o Corinthians. Porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário dos caras, porque o seu amiguinho e os seus amigos da Renovação e Transferência deixou 2 bilhões de dívida. 2 bilhões. O seu amiguinho. O Corinthians consegue 9 vitórias consecutivas. 27 pontos. 25 gols e eu acho que 7 sofridos. 7 sofridos. Então o Corinthians faz uma campanha incrível. Por que faz uma campanha incrível? No meu entendimento, pois maravilha, Souza, Veloso também, boa semana para todo mundo. É porque é o seguinte, se você pensar que vem André Ramalho, tomou conta da defesa. O Gustavo Henrique tomou conta da defesa. Né? O Matheus Bidu melhorou a condição dele técnica de marcação, que é incrível. Aí vem daquilo que o Souza falou. O esquema também favoreceu ele, Neto, porque você coloca 3 volantes. Breno Bidon, craque de bola. Você pega o que joga o Ranieri também é brincadeira. E perdeu a posição para o José Martínez, que ele é muito melhor que o José Martínez. Vem o Garro, é o segundo melhor jogador da posição desse ano. Pelo menos, talvez, brigando aí com o Estevão, que são posições diferentes, brigando aí com outros jogadores, mas é o craque, o Garro. E o Roberto, 31 gols. 31, vice-artilheiro da Sul-Americana, artilheiro do Brasileiro com 15 gols com o Alejandro do Vitória, parabéns a ele também. E aí o Corinthians veio com o Romero, entra ontem, mete a bola pro Charles, sai o gol. Se tem um cara que participou de gols, principalmente em relação a passar a bola, foi o Romero. Não precisa do Igor Coronado que não quis ir. Não quis ir no sentido do que ele aconteceu. E parabéns ao Emiliano, cara. Eu fui um crítico assim ferrenho em relação a ele e principalmente ao Ramon Dias, o que se transformou o time do Corinthians por todos os ângulos da defesa, do meio-campo e principalmente do ataque. Há quanto tempo que nós não falamos que o Hugo é o melhor jogador da equipe do Corinthians? Veio daquilo que o Souza disse e eu coloquei isso ontem no apito final. Pô, há quanto tempo que a gente não coloca o nosso querido Hugo como o cara do jogo? Como o cara... Não é ele. Quem que é o melhor jogador em campo hoje? É o coletivo do Corinthians. E isso se deve ao Emiliano Dias, ao Ramon Dias, que vão permanecer no Corinthians a partir de 2025.
O Yuri Alberto, daquilo que eu enxerguei no jogo agora, daquilo que eu vi, o Memphis querer passar a bola para ele, a festa que a família dele fez, a festa que os corintianos fazem, o que ele foi em todos os programas, pode ir pá, ele foi também em vários programas aí, e dá para entender pelo ritmo que a gente sabe de jogador, que dificilmente ele permanece no Corinthians. Por quê? Porque o West Ham, infelizmente, teve o atacante Antônio, né? Acho que é Antônio. Que se pronuncia. Antônio, que é o nome do seu filho maravilhoso, do seu papai, certo? Que está lá no céu. Diga-se, Michael Antônio. Michael Jackson. Aí, toda vez que eu lembro Michael, eu lembro do Michael Jackson. Aí é o seguinte, e é assim que ele fazia. Mas quem fez isso também foi o treinador do Palmeiras. Lembra do Desimpedidos? Ele foi lá e tomou 2 joguinhos. Vamos lá então. Voltando para o Yuri Alberto, 25 milhões de libras e aí 50% no Corinthians. O presidente, o André Curti, vocês podem falar o que vocês quiserem. Acho que dificilmente um jogador como esse, ele continua no time. Por quê? Porque é o seguinte, você tem 31 gols. O grande centroavante machucou, que é o Pedro. Né? 30 gols ainda. Aí você tem qual que é o outro centroavante do futebol brasileiro que está arrebentando? Me fala um. Com 23 anos. Não lembro. É difícil. Não sei se tem. E ele é o sub-23 que mais gols fez no mundo. É o Yuri Alberto. Foi criticado. Eu já pedi desculpa e não peço mais também. Porque o que eu fiz também não estava certo e não vou fazer isso com ninguém mais. É que eu arregacei com ele, falar, eu e o Cascão. Na verdade, o Cascão primeiro e o segundo. Mas tudo bem, mas jogando futebol, ele ficou 9 jogos sem fazer gol. Ele deu margem para receber crítica que faz parte do jogo. Mas tem uma família incrível, tem o papai, a mamãe, a família toda. E aí, meu irmão, eu acho que quando o Dr. Walter Aires operou ele, quando veio o Memphis, quando o Garro melhorou no esquema que vocês falaram, e aí depois eu entendi isso também, os comentaristas do Dono da Bola, que por todos os ângulos veio o Garro, veio o Memphis, e aí talvez a adrenalina dele de porrada, a gente não deu mais muita porrada nele. A gente começou a dividir, porque quem que a gente dava porrada no primeiro turno? Matheus Bidu, falando por mim, tá? Não falo por ninguém, hein? Eu me responsável por tudo que eu faço. Já não fiz isso, já fui covarde pra caramba muitas vezes. Então, quem que tomava pau? Yuri Alberto, Matheus Bidu e Mateuzinho. O que eles tomavam de pau, irmão? Virou agora o circo, a Xuxa agora aqui. Não adianta, cara, é uma coisa impressionante, não adianta falar, né? Mas aí, a Xuxa, mas como é que pode? Tá bom que é. Tá bom. Como é que pode você... Que hora que é o show seu? Não pode ser 3h30. Show da Xuxa. Que hora que é o show da Xuxa? Que show da Xuxa? Que show da Xuxa é esse que o Yuri Alberto arrebentou a boca do balão? E aí, meu irmão? Pesadelo, né? Não, foi mesmo. Pesadelo. Foi mesmo. Vamos lá. O que aconteceu com o Flamengo com seus atacantes? Gabigol deixou de jogar, fez 2 gols. Pedro machucou. Você pega do Cruzeiro. Pega o Cano. Pega o pior não é? Nada. Pega o Fluminense. Pega do Bahia. Quem jogou muito foi o Lucero, Alejandro do Vitória, artilheiro, o Estevão com 13 gols, né? Então, eu acho que a gente ficou muito pobre em relação a isso. E aí o Roberto veio e conseguiu demonstrar isso. O que faltou, por exemplo, para o Corinthians do primeiro turno foi time, gente. O Corinthians, se tivesse com o Kaká, se tivesse com o Caetano, se tivesse com o Matheus Araújo, se tivesse com o Biro, que não fez um gol como profissional, se tivesse com esse jogador, o Corinthians cairia para a segunda divisão. Ainda mais com todos os problemas políticos. Aí o que o Fabinho Soldado fez? Olha o que o Fabinho Soldado. Por todos os ângulos, o que ele fez? Eu preciso de zagueiro. Contratou André Ramalho. Alguém conhecia André Ramalho? Alguém poderia falar que o Corinthians ia contratar o Carrilho? Alguém sabia que o Corinthians ia contratar o Alexandre? O Alex Santana, desculpa. Alguém saberia que o Corinthians ia contratar o Memphis Depay? Alguém sabe que o Corinthians renovou o contrato do Rodrigo Garro? E o Thales. E aí veio o Thales Magno, que está para ser contratado também, que está para ser renovado o empréstimo dele. Olha o que o Fabinho Soldado fez. Ele reconstruiu um time com o carro andando, como a gente já falou aqui, né, Veloso? E aí o Corinthians fez 56 pontos,
ficou 3 pontos atrás do São Paulo, ficou 3 pontos atrás, por exemplo, se tivesse o confronto e tivesse ganho, talvez o Corinthians estaria já na Libertadores, não na pré-Libertadores, que também é Libertadores. Sabe por que é Libertadores? Porque o time que foi campeão da Libertadores esse ano, ele estava onde? Na pré-Libertadores. Então há uma vontade do Corinthians de se fortalecer em cima disso. E aí, o Corinthians buscando 2025, você vê o ambiente muito legal, você vê a jogadorzada aí, todo mundo dançando, é isso que é o ambiente. Aí vem tudo que o Veloso, é a confiança, é a forma de jogar. Aí o Roberto chega em casa, a família vai e faz festa. Quando chegava, nem o porteiro sabia. Não. Ninguém sabia, porque você tá perdendo o jogo. Tá todo mundo dormindo. Não, isso com nós também, irmão. Quando a gente jogava era assim também. Quem aguentava a gente, nem a esposa. Nem a esposa, diga-se de passagem, quem aguentava a gente era a mãe nossa. Porque você chega em casa, 4 horas da manhã, cansado, aí você fala, perdi de novo, não fiz gol de novo, não invadi a área de novo. Isso não é o seu caso, Veloso, que você nunca falhou. Então você sempre esteve à frente de nós. Você sempre esteve à frente do mundo. Eu nunca saía da área. Você nunca saiu da área. Qual a ideia desse time, daquilo que eu falei, e a permanência do Fabinho Soldado, que o Bragantino quer o Fabinho Soldado e o Atlético Mineiro também, que é o Fabinho Soldado. A campanha do segundo turno do Corinthians é uma campanha bonita, uma campanha de recuperação. O treinador demorou muito a achar o time, né? Porque o time já foi montado já desde antes do meio do ano. Então ele demorou muito a achar a equipe certa, correta. Né? O Carrijo demorou também a entrar no... Ele demorou a colocar o Bidon, por isso das críticas, mas agora a gente tem que elogiar. São 9 jogos, 9 vitórias, 25 gols. Eu acho que é uma coisa que ele fez, Veloso, Souza e depois o Maravilha, assim, eu acho que por todos os ângulos ele entendeu que não dava para ser 3 zagueiros, 3 volantes. Hoje são 3 volantes. Olha só, o Breno Bidon jogando mais à frente, parabéns, Emiliano Dias. Ranieri e Carrilho. Ranieri marcando, o Carrilho jogando do lado esquerdo. Eu acho que ele entendeu isso. E aí veio o Garro para arrebentar a boca do balão. E outra coisa, né? Não adianta, né? A gente tá falando aqui desde o começo. Não adianta você ter 3 volantes que só marcam. Você precisa ter alguém para ajudar. Não adianta você ter Memphis na frente, Uri, Garro, se a bola chega quadrada. Tem que ter alguém que trata a bola boa e acha esses jogadores de qualidade. Quase o gol do... Ó o tapa do Memphis. Quase gol do Mateuzinho. Coisa que a gente nunca tinha visto isso no primeiro tempo. A jogada o pênalti indiscutível do Jeromel em relação a esse monstro do Jeromel que parou de jogar futebol e é um monstro e acho que deveria ficar no Grêmio porque ele tem a cara do Grêmio. Aí pênalti do Roberto, continua no seu raciocínio, depois o Maravilha. Então hoje futebol moderno você precisa... Vocês têm dúvida se foi pênalti ou não? Não, foi pênalti, foi pênalti. Alguém tem dúvida? Não. Pênalti, claro. Não é futebol moderno, futebol de antigamente. As pessoas pegam um futebol de hoje, diz que é moderno, mas assim jogava... moderno não, é futebol antigo. É futebol antigo já, que o volante sabia que saber jogar. O que o Estevão faz é futebol antigo, Zé Sérgio fazia. Já fazia Joãozinho fazia. Roberto Dinamite fazia. O que o Gabigol faz, meu irmão, o França fazia, Luiz Fabiano fazia, Luizão fazia. Na verdade, Careca, então, eu tiro até desse daí. Amoroso fazia. O que os volantes fazem, meu irmão, Paulo Rodrigues do Bahia fazia. O Júnior fazia. O Zé Carlos do Corinthians, o Zé Carlos do Guarani fazia isso em 70. O Clodoaldo fazia. Falcão, pra mim, o maior volante de todos os tempos. Vocês acham que o Zidane é bom? O Falcão foi 1 milhão de vezes melhor que o Zidane. Aí você pega os portugueses, os treinadores portugueses que vêm trabalhar aqui, fazem tudo que o brasileiro não faz, que fazia antigamente. Coloca quem sabe jogar para jogar. E tem uma coisa legal também que a gente está mostrando aqui, é a velocidade que o Corinthians está hoje em toque de bola, Maravilha. Olha o Carrilho saindo na direita, fazendo a jogada, quase o Roberto faz o gol com a perna esquerda. O que você viu desse time do Corinthians? Você também que disse que o Corinthians não ia perder para ninguém nos últimos 9 jogos. Maravilha, monstro sagrado. E quinta-feira, nossa festa. Chega mais cedo, Maravilha. E aí você xinga quem você quiser. Não, chegam às 3h30, tá bom? Não, mas não precisa falar onde é, não. Tá bom. Olha, craque Neto, o Corinthians viveu 2 momentos esse ano. A primeira parte foi medíocre, ridículo. Aliás, desde o ano passado que eu tenho falado que o futebol do Corinthians era voo de galinha e o ataque do Corinthians era faca de rocambole. Ou seja, só massa. Ele não estava realmente fazendo nada, é inofensivo. Não é que o Ramon Dias achou o time, é que o Corinthians não tinha ninguém. Depois dessa segunda janela, ele melhorou o time. Então, com novas contratações que chegaram, o Corinthians melhorou. O Carrijo acertou no time, o Garro, muito bom.
O Breno Bidão voltou a jogar melhor. E o Memphis Depay, que veio por aquele famoso processo de fazer o regime. Quando ele ficou em forma... Não, que ele veio gordo. Não. Ele estava fora de forma. Ele estava fora de forma. Ele está a mesma coisa, que ele é forte. Não está igual. Bom, Ele melhorou. Para você, não para mim. Não, ele melhorou. Para você, sua opinião. A minha opinião é a minha opinião. Ele não estava gordo, muito pelo contrário. Ele precisava ter ritmo de jogo. E é o que ele fez e o que ele está fazendo. Maravilha. Bom, mas tudo bem. Na minha ideia, ele não estava bem fisicamente, por isso que não estava rendendo. Ele estava 2 meses sem jogar, Maravilha. 2 meses. Não, Veloso, ele mesmo fora de forma, ele é um bom jogador. Ele é um cara que tem que ser titular do time do Corinthians. E ele melhorou o Corinthians. O Corinthians é outro time com ele. Por isso que o Corinthians chegou aonde chegou. Se tem mais algumas rodadas, não precisava. Ele chegaria mais lá na frente. Não, porque eu já estava sofrendo demais, tá bom aí as rodadas que foi, quero entrar de férias, eu quero esquecer que o servidor existe, eu quero destruir o servidor, eu não quero nada. Quando eu sair de férias, é férias, irmão. Não ligo televisão, não quero saber se tá dando mal audiência aqui. Eu não sou esse pessoal que fica desesperado. Não vai. Agora não. Não sou esses caras que ficam desesperados. Não. Quem entrar aqui, faça o melhor. E assim que tem que ser. E eu quero que o servidor se exploda. Essa é a grande verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Hugo que contratou, André Ramalho, Carrilho, né? Não usou mais Pedro Raul, não usou mais o Charles que fez o gol, não usou mais o Giovani, saiu o Biro, saiu o Giovani não, até que esse menino é muito bom de bola, né? Saiu tantos jogadores, entrou tanto. Qual a ideia do Emiliano? O Mosquito voou. O Mosquito voou, todo mundo. O Wesley que o Wesley não joga nada, gente. É jogadorzinho pequeno, de time pequeno. Mas tudo bem. Onde você viu tudo isso é a força do Emiliano Dias em relação a isso com o Ramon Dias. Porque a gente tem que dar moral pros caras, pelo menos eu. Porque o que eles fizeram, a gente não acreditava que isso ia acontecer, Veloso. De 9 vitórias seguidas, não mesmo. Para mim, mesmo com as contratações, foi um risco muito grande, porque o Corinthians trouxe alguns jogadores que a gente não conhecia, que não estava aqui jogando, não conhecia o futebol brasileiro, fora de forma, sem ritmo de jogo. E aí, muitas vezes, isso demora. A gente vê que alguns jogadores demoram para se adaptar. Sabe quantos gols o Wesley fez no Al-Nassr? Jogando lá sorteiro contra casado, porque ele é sorteiro contra casado. Não é sorteiro contra casado, meu irmão. Se esses caras virem disputar a Série B aqui, eles não ganham um jogo nem com o Cristiano Ronaldo. Não ganham um jogo com o Cristiano Ronaldo jogando. Com a Série B, a Série C vai ser mais forte do que a Série B. Sabe quantos gols ele fez no Al-Nassr lá? Um gol! E vocês pagavam pau pro Wesley. Eu também, até determinado. Tá tudo bem, vai. Veloso, monstro sagrado. Então. E aí ele conseguiu, com essas contratações, os caras chegaram e começaram a jogar. Principalmente o Memphis, né? A mudança do Corinthians passa muito pelo Memphis. O Memphis chegou, a qualidade que ele colocou ali nesse meio campo, o que ele pensa o jogo, a velocidade que ele pensa o jogo também. Vocês viram o Instagram do Memphis? Eu sigo o Memphis Depay. Vocês viram o Instagram dele? Ele coloca em relação à briga com o Kaique, que é muito bom goleiro do Grêmio, hein? Só que ele deu uma gravata no Memphis que não precisava ter gravata, pela altura sua, entra no meio dos dois, dá um tapa na mão dos dois, separa os dois. Não precisava dar uma gravata no Memphis, que saiu da gravata, veio e depois fez um gol de bicicleta na arena do Grêmio. Eu não sei se outro jogador corintiano fez. Eu não sei também qual a última bicicleta que o Corinthians fez de gol. Eu sei que eu fiz um gol de bicicleta pelo Corinthians contra a equipe do Guarani e fiz um gol de bicicleta pro Guarani. Romero contra fez o Corinthians. esse ano no Paulista. Acho que o Romero fez um. Contra o Guarani. O Romero fez contra o Guarani. Agora, a bicicleta dele é uma coisa monstruosa. E ele participa de todos os lances. A velocidade dele, a visão dele é impressionante. Veloso, Souza primeiro. É um jogador diferente, a gente falou aqui, né? O cara não é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa à toa, né? E não jogou à toa. É um jogador de qualidade. Existia, sim, né, essa dúvida, todo jogador, e principalmente depois da decepção do Rames, quando passou no São Paulo, existia uma dúvida muito grande sobre a chegada dele, sobre as lesões, mas ele vem mostrando dentro de campo que isso tudo faz parte do passado. Até acho, o cara que tem 2 meses, com 2 meses, ele tem, acho que 4 meses de clube, tem esses números já, ano que vem é um clube, o Corinthians tem, pelo que a gente está vendo no final. Eu acho que o ano que vem, Palmeiras, Internacional... Botafogo, Corinthians, Flamengo. E Botafogo e Flamengo é os times que vão. Não é Atlético Mineiro, né? Internacional,
Corinthians, Palmeiras, que vai reforçar. Precisa se reforçar. Precisa se reforçar. A gente vai falar já desse, porque esse ano pro Palmeiras só ganhou o tal de Paulistinha do Gagliotti e do nosso querido Veloso, que era um Paulistinha. Virou Paulistão agora esse ano. O que gastou de dinheiro o Palmeiras para ganhar um Paulista? Flamengo, o que gastou de dinheiro para ganhar a Copa do Brasil? Então, a gente tem que repensar muitas vezes o que a gente analisa e o que a gente enxerga. Então é isso aí, fiel. O Neto aí disparando pra tudo quanto é lado aí, Ronaldo Fenômeno, sobrando pra todo mundo. E pra finalizar o vídeo aí, o Romero é que se diz otimista por permanência no Corinthians e Thales Magno também deve ficar pra 2025. Aliás, até o fim de 2025, ele que tinha contrato até o meio do ano. Já o Paraguai tem contrato até o dia 31 de dezembro aí, enquanto o Thales Magno aí tá emprestado até o meio do ano. Finalizada a participação no Campeonato Brasileiro com a vaga na pré-Libertadores, o Corinthians agora inicia o trabalho de manutenção do elenco para a próxima temporada. O Romero, que tem contrato até dia 31 de dezembro desse ano, se disse otimista pela renovação de contrato com o Coringão, já. Assim como o Thales Magno, que quer estender o seu vínculo com o Corinthians até o fim de 2025. Em entrevista aí após a vitória de 3-0 do Corinthians em cima do Grêmio, Romero evitou confirmar a permanência, mas assegurou que as conversas com a diretoria do Coringão têm envolvido muito nas últimas semanas. Ele falou que o desejo dele é ficar, que já falou com a diretoria, mas ele falou que sabe como é, né, no meio da negociação, existem algumas coisas ali para ser ajustadas. A gente sabe que na maioria das vezes é a parte financeira, né, que são esses ajustes aí que os caras pedem, né. Ele também falou que possui uma cláusula automática por um ano ativada, mas negocia os termos para permanência. O Romero, inclusive, negou qualquer desavença aí com o técnico Ramon Dias ou com a diretoria corintiana. Já o Thales Magno, né, por outro lado, adotou um tom mais otimista sobre sua permanência por mais um ano no Coringão aí. O atacante tem contrato de empréstimo do New York City aí até o meio do ano que vem. Ele confirmou que já está conversando com seu clube para extensão de contrato com o Corinthians e está bem encaminhado para sua permanência aí. Agora resolveu a papelada e ele disse que quer ficar no Coringão para disputar grandes campeonatos aí em 2025. O Corinthians que entra de férias a partir da segunda-feira e começa o trabalho de pré-temporada na segunda semana de janeiro aí. A estreia no Paulistão está marcada para 15 de janeiro aí contra o Bragantino, o RB Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Então é isso, fiel. Comenta aqui se você acha uma boa ideia o Romero renovar aí por mais um ano e o Thales Magno aí essa extensão de empréstimo aí vai ficar 2025 inteiro pelo Coringão. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!